Maravilha, maravilha, minha gente! Senhoras e senhores, meu respeitável público, cá estamos nós, Fred Caldeira, que não sou eu, e Marcelo Beckler, que esse sim sou eu, para falar das grandes semifinais de Liga dos Campeões. 4 times com maneiras de ver o futebol completamente diferentes, com trajetórias completamente diferentes para chegar até aqui. E hoje, Frederiquinho, a gente começa a desenhar o caminho para Budapeste com a última escala, né? A escala da semifinal. E a gente vai ter 2 apaixonantes confrontos, por motivos diferentes, mas eu acho que recheados de muita tensão. Colocar esse N no meio aí fica meio chato, né? Recheado de muita tensão. Tesão também. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Atlético, Arsenal. Frederico. Muito bom dia pra você, Marcelindo Beckler, amigos e amigas que estão com a gente aqui. Cara, semifinal de competição continental é a última chance da torcida local energizar o time, né? Vai ser o último jogo do PSG em Paris, vai ser o último jogo do Atlético em Madrid e na semana que vem do Bayern em Munique e do Arsenal em Londres. Então, essa conexão com o estádio e com esse tamanho de jogos e para cada um deles com significados por caminhos diferentes, mas acho que o peso é mais ou menos o mesmo, vai ser algo maravilhoso, cara. Eu acho que a gente poderia no começo da temporada pensar, cada um com a própria predileção, em semifinais favoritas. Eu acho que a gente está muito bem servido. Cara, PSG e Bayern de um lado, Atlético de Madrid e Arsenal de outro. Eu acho que a gente vai ter muitas formas diferentes de jogar e eu espero que a gente tenha muitos gols. Depois da vinheta a gente começa a analisar cada confronto dessa primeira semana de semifinal. Então, Marcelindo, vamos por ordem cronológica, então começando com o jogo de hoje, PSG e Bayern de Munique no Parque dos Príncipes. É o 19º encontro entre esses dois clubes, o que me surpreendeu, pensei que eram menos confrontos na história da Liga dos Campeões. Mas esse PSG tem chegado bastante, né, nas fases finais da Champions, o Bayern de Munique está sempre lá. Então, são duas equipes que, por mais que tenham uma temporada ruim no Campeonato Nacional, não vão ficar fora da Champions, então faz sentido que estejam sempre na maior competição de clubes do mundo. O PSG que chega na 3ª semifinal consecutiva pela primeira vez na história de um clube francês. Então a gente tem o PSG atual campeão enfrentando esse Bayern de Munique. É uma semifinal, cara, sei lá, eu tô salivando para esse jogo porque é possivelmente o melhor que a gente poderia ter nesse momento. Porque eu acho que se encontram os 2 melhores times da Europa, né? Pois é. O Arsenal já foi, acho que um desses 2 melhores times da Europa no início da competição, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Arsenal, mas eu acho que nesse momento e nos últimos meses o Paris Saint-Germain cresceu de rendimento, o Bayern de Munique sempre se manteve bem, então eu acho que é um confronto até diferente de perfil de momento de time do que a gente teve na primeira fase, além de cada jogo ter a sua história. E o Luiz Henrique, especialmente, ele sempre prepara alguma coisa diferente de um jogo para o outro, quando as coisas não dão certo, mais ainda. Então, eu estou especialmente curioso para saber o que a gente vai ter frente a frente. O jogo da primeira fase, eu transmiti aquele jogo, foi um 2-1 para o Bayern, estava 2-0 até o Luiz Dias ser expulso, se auto-expulsar do jogo, assim, um lance lateral, dá um carrinho sem sentido no Hakimi, e é expulso, e no segundo tempo o Paris Saint-Germain pressiona muito e consegue o gol do João Neves. Era um jogo que o Bayern de Munique foi marcar quase que individualmente o PSG. Tentou tirar o Vitinha do jogo. A chance que tem o Paris Saint-Germain é quando a marcação do Bayern está um pouco mais frouxa e o Vitinha consegue fazer um passe longo, acho que é para o Barcola, ele fica cara a cara com o Neuer e o goleiro alemão faz a defesa. Mas de resto era o Bayern apertando, roubando bola e atacando com muito perigo sempre para fazer esse 2-0 que ficou até curto pelo que foi o primeiro tempo. Isso me dá uma curiosidade extra para o jogo, né? Se os times vão ser corajosos como eles foram, de marcar tão em cima, Fred, como eles fizeram nessa partida da fase de Liga. Foi um jogo meio que asfixiante, assim, os primeiros 45 minutos, de tanta intensidade que era um sufoco. Parecia que quem estava levando mais perigo era quem estava sem a bola, pela capacidade que tinha de pressionar e de roubar a bola perto do gol adversário. É claro que é difícil você projetar isso, mas a minha sensação é que se não tivesse havido o cartão vermelho, o Bayern poderia ter goleado. Essa partida seria muito difícil, o PSG reagiu da maneira que conseguiu. Mas o melhor disso aí é que
primeiro pensando no encontro, muita gente pode pensar que, poderia ser uma final, né? Cara, semifinal a gente tem 2 jogos. Então, pelo menos a gente vai ter 180 minutos, pelo menos, desse confronto, que é melhor do que uma decisão de Liga dos Campeões. E, cara, a quantidade de jogador bom envolvido. Uma coisa é enfrentar o PSG em novembro, outra coisa é enfrentar o PSG em abril, maio, né? Claramente tem uma virada de chave nesse time. Por mais que a escalação daquele PSG no jogo da fase de Liga não fosse muito distante da escalação ideal desse momento, tinha praticamente todo mundo. Só o João Neves, que eu acho que teve que sair do banco de reservas, mas o time era muito completinho. Mas ainda assim era o PSG pegando no tranco, um PSG meio de ressaca da Copa do Mundo de Clubes. E não estou tirando os méritos do Bayern de Munique, mas muito provavelmente vai ser um PSG mais difícil do Bayern conseguir fazer o que fez, especialmente naquele primeiro tempo em Paris. Quais são os confrontos-chave dentro de campo que você pensa que podem definir? Se tirar o Vitinha do jogo, realmente fica muito difícil para o PSG, né? A gente está gravando o vídeo na sexta, então a gente não sabe a condição física, especialmente de Vitinha e de Nuno Mendes, né, que ficaram de fora dos últimos jogos, se eles conseguiram se recuperar a tempo. Mas caso o Vitinha não jogue ou que o Bayern de Munique consiga anular o Vitinha, aí eu acho que o problema vai para os lados do campo, porque eu acho que o meio-campo e a saída por dentro depende dele. E aí acho que o Bayern, sem o Gnabry, e vamos ver como é que joga o Musiala, né? Porque ele alternou muito mal o jogo em Madrid para um bom jogo em Munique contra o Real Madrid. E vamos ver como é que ele vai conseguir entrar na dinâmica do time já em final de temporada. Mas a grande questão é que o Paris Saint-Germain tem algo que difere um pouco dos outros times que jogam com 3 atacantes. Muitos times jogam com falso 9, e o Paris Saint-Germain também. O Dembélé fica lá entre os zagueiros, ele sai, ele volta, muitas vezes para juntar os meio-campistas e gera dúvida no zagueiro. Eu vou atrás dele, e eu deixo esse buraco aqui atrás, ou eu fico aqui. Aí se o zagueiro fica na sua posição de defesa, o Dembélé se junta aos meio-campistas e o Paris Saint-Germain consegue sair da pressão do adversário e ter um cara mais livre toda hora. O Bayern de Munique foi muito corajoso no jogo de ida, indo atrás do Dembélé onde quer que fosse. E os pontas do Paris Saint-Germain fazem muito isso também. Sim. Desiré Doué e Kvaratskhelia voltam também e o lateral fica, eu vou ou não vou? E no que eles vêm, muitas vezes, eles saem naquela posição e aí entra um Hakimi e Nuno Mendes muito rápido nessa posição de ponta depois. É um time muito inventivo. Então, acho que o que o Bayern tem que fazer é coragem, homem a homem, e perseguir até onde for. Eles vão trocando um pouco essa marcação. Então, você começa homem a homem do Olise no Nuno Mendes, a partir do momento que o Nuno Mendes avança, ele passa a ser do Laimer e o Olise vai tomar conta do João Neves ou do Fabian Ruiz. Ele fica numa cara mais ali. Tem que estar sempre atento a essas trocas para roubar a bola e atacar. E mais ou menos a mesma coisa do Paris Saint-Germain. Pois é. O Harry Kane é o Dembélé. E o Harry Kane é o Dembélé. Ele volta arma, de formas diferentes, mas volta arma. E eu acho que a mesma coisa tem que fazer o Paris Saint-Germain. Pressionar, roubar a bola, esperar um erro de passe e atacar a defesa do Bayern de Munique aberta, Fred. Pois é, cara. A gente tem uma seleção dos dois lados e depois do que aconteceu no mata-mata do PSG, né, com a facilidade que ele teve com os ingleses, esbofeteando primeiro o Chelsea, depois Liverpool, e do outro lado, o Bayern de Munique tendo que ir até a última gota de suor por um Real Madrid muito mais competente do que eu imaginava que seria, a gente vai ter nesse momento o PSG com um calendário mais cheio do que de costume, né? Porque veja só que surpresa, né? Quando você adia alguma coisa, e esse é o terror do procrastinador como o PSG e eu, que quando você adia, em algum momento aquilo que você adiou vai chegar. Né? Porque quando você adia, há aquela sensação, aquela ilusão de que foi cancelado, de que aquilo ficou na nuvem, né? E que nunca vai te alcançar. O PSG agora não tem mais como adiar partidas e vai ter que jogar as partidas que foram adiadas, então veja só, eu me compadeço, né? Fico muito triste com a agonia do PSG que vai ter que passar pela missão hercúlea de jogar a Liga Nacional entre jogos da Liga dos Campeões. Veja só o absurdo disso, Marcelo Beckler. É uma dificuldade que o Paris Saint-Germain colocou para o Paris Saint-Germain do futuro, né? O Marcelo do futuro, ele odeia o Marcelo do presente, porque o Marcelo do presente vive uma vida tranquila, Fred. Vive uma vida serena, uma vida que ele tem tempo de ficar dando scroll em piada, que nem pode, às vezes, muitas vezes, ir a público no Instagram. Só que o Marcelo do futuro, depois ele precisa trabalhar.
Então, é mais ou menos a situação que se colocou o Paris Saint-Germain. Passou vários finais de semana podendo acompanhar as belíssimas paisagens de Paris, é rato no metrô, é cerveja superfaturada perto de qualquer outro lugar. Mas agora o Paris Saint-Germain tem que jogar, não vai ter jeito, ele vai precisar jogar esses jogos que ficaram faltando na Liga Francesa. O Bayern de Munique tem um pouco a vantagem de já ter alemão, né? O alemão tinha uma responsabilidade, ele foi lá e cumpriu a responsabilidade dele, resolveu seus problemas, ganhou a Liga Alemã e teve um final de semana, provavelmente, a gente está gravando antes, provavelmente mais tranquilo, porque já está classificado para a final da Pokal, da Copa da Alemanha, já é campeão alemão, muitas rodadas de antecedência, e pode, nesse momento, pensar só no PSG. Estou vendo aqui uma notícia de última hora que não faz o menor sentido para quem está acompanhando, que o Nuno Mendes está disponível para o jogo do final de semana, que já aconteceu. Olha só. E que o Vitinha segue dúvida nesta sexta-feira para o jogo contra o Bayern de Munique. Então já dá para esperar o Nuno Mendes. E o Vitinha deve estar sendo preparado para, por mais que ainda não tenha conquistado a Liga, o PSG, está com 4 pontos em um jogo a menos do que o LAN, né? Então é muito provável que conquiste essa competição e... 4 pontos, no momento que a gente está gravando, 4 pontos com o mesmo número de jogos. Mesmo número de jogos? Achei que era um jogo a menos. Porque tinha perdido do Lyon no final de semana, o LAN venceu, verdade. Então reduziu a... Pois bem, não precisa forçar o Vitinha, né? O ponto é esse. Pode preparar o Vitinha para essa terça-feira. Vamos passar para amanhã? Vamos passar para o Fred e Marcelo do futuro? Bom, a gente espera para ter um pouco mais de barba? Pode ser. Atlético de Madrid e Arsenal. Cara, assim, eu sei que a piada pronta é... De um lado tem o futebol das semifinais e de outro tem o terrorismo com a bola no pé de Simeone e Mikel Arteta. Porém, esse Atlético não é isso que o pessoal pensa não, Marcelo Beckler. Não. É uma defesinha que é uma água, né, dos semifinalistas é disparada a pior defesa. É dos semifinalistas o segundo melhor ataque. É um ataque muito produtivo, não teve nenhum 0-0 nessa estrada do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. É um time que, claro, se quiser apertar um botãozinho e voltar à moda antiga, ele pode tentar conseguir, mas não vai fazer tão bem. Então, talvez para o desespero do próprio treinador, Marcelo Beckler, esse Atlético ele não pode ser aquela retranca. Ele mesmo que tente ser, ele vai ter sempre um pezinho no ataque e às vezes fica no meio do caminho. Eu acho que hoje contra o Arsenal é o dia do Atlético começar como começou contra o Tottenham, por exemplo. Como começou alguns jogos dentro de casa nessa temporada, porque acho que a chance do Atlético está em Madrid. Eu só não sei se é exatamente isso que o Arsenal quer e o que o Arsenal precisa. Então. Que se tire do Arsenal o protagonismo, que o adversário tente fazer alguma coisa e que o Arsenal possa, nesse momento, só reagir. Me parece um Arsenal muito mais pronto para tentar reagir a alguma coisa do que a propor outra. O Atlético de Madrid é isso mesmo. Eu acho que é um elenco para jogar para o ataque e um técnico para jogar para a defesa. Então ele fica no meio do caminho entre as duas coisas. Contra o Barcelona, primeiro que o Atlético de Madrid largou tudo para jogar a Liga dos Campeões, né? Uma vitória nos últimos 8 jogos. Se contar a derrota nos pênaltis para a Real Sociedad, o Atlético de Madrid acabou de perder a Copa do Rei. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos, antes de ter jogado no final de semana contra o Atlético de Bilbao, poupando muitos jogadores muitas vezes para esse jogo contra o Arsenal, para esses confrontos de Liga dos Campeões, porque o Atlético viu que tinha um confronto doméstico, que daria para ele levar contra o Barcelona, tinha eliminado na Copa do Rei semanas antes, eliminou na Champions, e agora tem um Arsenal assustado. Contra o Barça, quando o Atlético ficou na defesa no Camp Nou com um jogador a mais, eu não entendi, fez mais um golzinho, acho que poderia e deveria ter feito mais. E depois no jogo da volta, enquanto só se defendia, tomou 2 gols do Barcelona, conseguiu 1. Poderia ter sofrido muito mais. E os melhores momentos do Atlético na eliminatória foi a partir da metade do segundo tempo, quando ele decidiu pressionar o Barcelona. Ali o Simeone fez algumas mudanças para colocar o time mais para frente, para marcar mais em cima. E aí o Barça não conseguiu sair da sua defesa, parou de jogar perto do gol do Atlético e foi ali que eu acho que o Atlético ganhou a vaga, porque senão acabaria tomando mais um gol do Barça. Então, quando esse time tem coragem, corre pra frente, pressiona o adversário, ele costuma ter mais prêmio do que jogando o que o Simeone quer, que é ficando na defesa. Não sei se contra o Arsenal eles vão querer que pouca coisa aconteça, que a gente não pressiona muito, eles não pressionam muito, e a partir daqui, dentro de pouca coisa acontecer, pode ser que caia pro nosso lado,
ou se o Atlético vai ser valente o suficiente para apertar o Arsenal, Fred. O Arsenal, eu tenho poucas dúvidas de que o Arsenal vai tentar cozinhar o jogo. Como fez contra o Leverkusen na Alemanha, como fez contra o Sporting em Lisboa, porque em todas essas acabou dando certo, apesar de ter passado meio apertado contra o Sporting. Tentar fazer com que o primeiro jogo não seja nada disso que o Atlético está querendo, pode ser uma boa estratégia, né, para tentar levar para casa. Até porque, enquanto o Atlético está poupando-se tem 1 mês e meio, o Arsenal está tendo que jogar a vida a cada 90 minutos, né? Eu não sei, infelizmente, como que foi a partida contra o Newcastle, porque essa partida, para você que está nos assistindo e sabe como foi, dará pistas sobre, principalmente para mim, a condição psicológica desse time, como se está abatido, se não está. Contra o Manchester City, o City tentou colocar a faca no pescoço do Arsenal e o Arsenal foi muito, muito bem em muitos momentos de conseguir equilibrar a partida e em alguns momentos do segundo tempo colocar um pouco o Manchester City nas cordas. O Arsenal não é um time de contra-ataque veloz, né? Se o Atlético se expor, o Arsenal não é um time que vai conseguir contra-atacar como um Bayern de Munique, como um PSG, como o próprio Barcelona. É um time que vai numa dinâmica e numa cadência um pouco mais devagar. Mas ainda assim, é um time que pode aproveitar muito bem esses espaços deixados na defesa do Atlético, se o Atlético for tentar resolver o jogo em Madrid, ou pelo menos sair com uma vantagem, custe o que custar. Eu estou muito curioso para ver como que esse Arsenal está em termos psicológicos, porque em termos de time, eu acho que o jogo de Manchester ele dá pistas, se for possível escalar mais ou menos a mesma coisa. Eu iria de Gyökeres no banco, com Havertz como titular. Eu iria de Odegaard com o Eze, que combinaram muito bem contra o Manchester City. Mesmo que o Bukayo Saka esteja em condições, eu acho que dá para preservar um pouco o Bukayo Saka, pelo menos nesse jogo de ida. Melhor ter um Saka 100% para o jogo de volta do que 60% nos dois. Mas é um Arsenal que não chegou a hora ainda de tirar a colheira desse time. Eu acho que ele pode muito bem ser um Arsenal que vai tentar colocar a própria corrente no adversário para levar um pouco o jogo para Londres. Então, o que eu mais gostei do Arsenal, tomando como parâmetro o jogo do Manchester City, foi quando ele pressionou o Manchester City, né? Teve alguns momentos. O gol sai assim, né? O gol sai de uma pressão que eu acho que é muito mais erro do Donnarumma, mas o Havertz vai pressionar o goleiro do Manchester City dentro da pequena área. Então, é um time muito valente de pressionar até o último centímetro de campo. E no segundo tempo, as duas que o Arsenal tem são roubando bolas também, né? O jogo fica um pouco doido ali, um pouco partido, e acaba caindo para o lado do Manchester City. O que eu acho que o Atlético vai tentar fazer, porque o Arsenal faz isso bem, o Arsenal continuou durante a temporada fazendo isso bem. A vitória contra o Bayern de Munique é um 3-1, que o segundo gol sai recuperando uma bola no campo de ataque, e o terceiro gol sai recuperando uma bola no campo de defesa, um contra-ataque rápido do Martinelli, que ele vai dominar uma bola lá. Ela cai talvez mais para o lado que deveria cair, que o próprio Martinelli esperava, vai para o pé esquerdo e o Neuer acaba ficando vendido naquele lance. O outro foi um gol de bola parada. E aí o que eu acho que o Atlético de Madrid vai tentar evitar é sair jogando. Porque contra o Barcelona, o gol do Lamine Yamal é recuperando bola e tiveram outras do Barça recuperando bola. Então talvez o Atlético mude também a sua estratégia pensando, vão vir uns caras pressionar a gente, eles pressionam muito bem. Se a gente tirar a bola da nossa defesa e jogar ela para o outro lado, ainda que a gente perca essa bola, é o Arsenal que vai ter que jogar. E eles não estão conseguindo jogar. Aí a gente vai pressionar eles e, quem sabe, recuperar a bola para depois a gente poder jogar. Então, numa dessas, o Lookman, não sei se vai estar recuperado a tempo, mas é a grande dúvida do Atlético de Madrid. Não podendo jogar o Lookman, eu acho que o Simeone pode inventar alguma coisa com o Sorloth na frente, para meter-lhe um grandalhão para aguentar duelo físico contra Saliba ou contra Magalhães. Da defesa do Arsenal pode ir com 4 zagueiros, inclusive, né? Com o Mosquera de um lado e o Hincapié de outro. E colocar um grandão lá na frente para que essa bola seja quebrada de zagueiro para atacante e o que cair depois caia do lado do Atlético de Madrid. A bola que sobrar no chão sobe para um Julián Álvares, para um Gil Simeone, para correr contra a defesa do Arsenal. Mas, assim como a gente estava falando da pressão e da contra-pressão de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, aqui eu acho que vai ser um pouco diferente porque eles não vão insistir em jogar por baixo, atrair o adversário para correr. Acho que vai ser do Atlético de Madrid para frente, o Arsenal vai recuperar e vai tentar fazer um jogo mais morno com a bola no pé, saindo da pressão do Atlético. Mas essa é a diferença de perfil que eu vejo entre os dois jogos. Lembrando que foi 4-0, né?
na fase de liga para o Arsenal. Era um Atlético de Madrid diferente, era um Arsenal diferente, em termos de temporada mesmo, né? Do time da liga, e eu acho que vai ser um jogo muito diferente, mas foi um 4-0 que eu estava nessa cobertura com bastante facilidade depois que o Arsenal conseguiu fazer o primeiro gol. Tem uma... E já antes, né? Assim, porque já foi um 4-0 inapelável, né? O jogo inteiro era o Arsenal criando aquela famosa briga de um grandão contra um pequeno que você coloca a mão na testa e ele não consegue te alcançar, né? Assim, fica uma sensação de que o Arsenal sempre foi melhor e que a vitória foi muito natural. Tem um mapa pro tesouro que o Guardiola traçou na Copa da Liga inglesa, que foi não pressionar a primeira linha de saída de bola do Arsenal. Porque aí você acaba, eu não sei, porque se o Atlético tentar imitar isso, ou qualquer adversário que tentar imitar isso, de alto nível, o Arsenal precisa arrumar soluções. Porque o que aconteceu na final, lá em Londres, foi você tendo que armar o jogo com Davi Raya, Gabriel Magalhães e Saliba. Nenhum jogador tocou tanto na bola quanto esses três do Arsenal. E aí o Arsenal acabou sendo pouco fértil, acabou sendo pouco produtivo, e o Manchester City foi inteligente para não deixar homem a homem o campo inteiro, então deixava esses caras um pouco mais livres com a bola, e esses caras não sabem tanto o que fazer com a bola. Então não conseguia achar os jogadores mais produtivos e nem os pontas desse Arsenal. Talvez o Simeone possa tentar algo parecido, e se tentar, eu estou curioso para ver se o Arteta já tem alguma solução. É isso, um Arsenal que tem um momento da temporada, como você dizia, bem diferente do início, né? Nos últimos, antes desse jogo contra o Newcastle, 4 derrotas em 6 jogos para um time que tinha perdido 4 nos primeiros 49 jogos da temporada. Pois é. Vamos ver como é que vai estar. São dois times coletando cacos psicológicos, né? Porque a derrota na final da Copa do Rei foi muito dolorida para o Atlético, tanto quanto esse desmanche do Arsenal nas competições nacionais, né? Sim. Jogava contra um adversário bem mais low profile, né? Contra a Real Sociedad, que esse ano não joga tão bem. Entra como favorito depois de ter eliminado o Barcelona. Sai com um primeiro gol. E depois do 2-2 acaba perdendo nas penalidades, que de novo punem o Atlético de Madrid, né? De novo com o Julián Álvares. Já tinha sido contra o Real Madrid na temporada passada e dessa vez contra a Real Sociedad. Tá tudo dentro de contexto, Marcelino? Tá, sim. E a gente vem aí para algo que a gente já fez algumas vezes e que dessa vez promete de novo. Então vamos para o nosso, como é que eu posso dizer, incendiário out of context. Porque Fred Caldeira, a gente infelizmente não tem imagens, porque o Arsenal não teve coragem de divulgar, acho que não deu tão certo assim, mas o Arteta aprontou de novo nas quartas de final da Liga dos Campeões, colocando fogo no campo de treinamento do Arsenal antes de jogar contra o Sporting. Eu estava pesquisando, antes da gente debater um pouco mais sobre ele tentar matar os seus jogadores queimados, eu estava pesquisando um vídeo que o Sporting fez antes de jogar contra o Arsenal. Não sei se foi o Sporting ou se foi o Leverkusen agora. Foi que o era Leverkusen. tirando do estádio, tirando as tomadas, as lâmpadas, tudo que o Arteta já usou para tentar motivar os jogadores, e o Leverkusen estava tentando tirar ali para que o Arteta não pudesse motivar. E aí o técnico espanhol, como sempre, muito criativo, Fred, viu que o momento do time não é bom e tentou queimar seus jogadores para ver se resolvia alguma coisa. Eu fico muito curioso, eu tenho uma curiosidade bastante aguda, porque eu queria entender como que foi a formatação desse fogo, né? Ele, em que piso? Foi na grama, né? Foi no cimento? Ele montou uma fogueira? Ele... Colocou uma plataforma e queimou em cima da plataforma para não queimar. Exatamente. Tanto, né? Foi um churrasco? Né? Porque se foi um churrasco, eu já começo a gostar da ideia. Mas se ele... Será que ele só acendeu um fósforo? Lança-chamas? Pode ser. Então, pode ter sido tipo a Olimpíada do Faustão, que saía um gorila com um extintor de incêndio, sabe? Um doido com lança-chamas atrás dos jogadores. Isso, exatamente. Né? O Arteta, que a história mais formidável é que ele contratou uma equipe de pickpocket, né, para deixar os jogadores sempre alertas, para nunca desligarem. Imagino que isso possa estar custando agora esse fim de temporada, porque jogadores insones, né, sem conseguir dormir em nenhum momento, porque ficam desesperados acordando. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Agora estão acordando com medo de fogo na própria casa, o Marcelo Beckler. Deve ser muito tenso ser jogador do Arteta, que você não sabe o que está vindo. É muito tenso jogar no Arsenal.
Você não sabe se você vai morrer queimado, se vão roubar seu celular. E o pior de tudo, o time tá avançando e ele precisa motivar ainda mais esses jogadores que claramente odeiam esse técnico. Exatamente. O Arsenal tá desesperado, tentando perder seus jogos, tentando ser eliminado, os jogadores gritando, eu não tô motivado, eu não quero estar motivado, eu tô com medo. E eu acho que talvez o que o Arteta vai fazer para esse jogo é tentar matar eles afogados então, agora. O que vem depois tentou do fogo? queimado, não conseguiu, contratou bandido, não conseguiu. Aí tentou matar queimado, não conseguiu. Ou ele vai contratar agora arqueiros, corre, senão você vai tomar uma flechada. Para deixar o treino um pouco, a dinâmica um pouco diferente, né? Vai que acontece. Ou assim, depois de morrer queimado, é morrer afogado. Então talvez ele enche uma piscina, coloca uma âncora em cada jogador e fala, mergulha. Eu sugeriria para o Arteta, eu acho que o próximo ponto, porque claramente ele está ficando sem ideias, né? E ele está apelando para coisas cada vez mais graves e mais sérias e mais arriscadas para a vida dos jogadores. Aliás, os advogados do Arsenal devem estar desesperados, né? Quem assinou seguro dos jogadores ali, a seguradora está ligando para o dono do Arsenal falando o que está acontecendo com esses contratos. Eu sugiro para o Arteta, de repente, dar uma ligada para o Serginho Malandro e fazer uma versão de Porta dos Desesperados. Né? O Saliba lá escolhendo qual é a porta que ele vai abrir, se vai sair o gorila, se vai sair alguém querendo queimar ele, ou se vai ser só uma porta para a final da Liga dos Campeões, Marcelo Becker. E o Arsenal é ruim de escolher esse tipo de coisa, porque normalmente do outro lado tem um Arteta com uma ideia, se bobear são só 3 gorilas com o Instituto Ginseng. Exatamente. O que deveria ter vindo no vídeo motivacional anterior, né? No treino anterior. Então, alguém colocando fogo, mas pelo menos é um gorila querendo apagar aquele fogo. É uma situação tensa dos jogadores do Arsenal, né? Assim, aí depois o cara chega em casa parcialmente queimado, faltando um tufo de cabelo. O que foi? Não, eu tô motivado. O jogador do Arsenal, ele primeiro que não dorme, né? Porque ele não pode desligar em nenhum momento. Segundo, que ele acorrenta-se ao próprio celular para nunca mais correr a chance de ser furtado. Terceiro, que toda vez que ele entra no carro, ele vai ter que passar por um detector de bomba, porque vai que a próxima ideia do Arteta é explodir o carro dos jogadores. Ele tem que mudar o caminho para o treino e de volta para casa todos os dias, porque talvez o Arteta prepare uma surpresa nesse caminho de ida e volta do CT. É uma vida perturbadora. Eu me compadeço, né, aos jogadores do Arsenal. Teve aquela da eletricidade, né? Ele completamente alucinado num vestiário, tirando fio com lâmpada e com extensão e falando electricity, quero todo mundo ligado. Uma dessas os caras estão tendo que dormir de luz acesa. Pois é. Também mais um tipo de tortura também que se faz, né? Privar eles do sono. Então, não sei se o Arsenal vai para a final da Liga dos Campeões ou não, mas eu espero que os jogadores estejam desmotivados e que não seja possível motivar os jogadores do Arsenal, porque senão a gente teme pela saúde deles. Exatamente. Né? Qualquer estado físico e psicológico que eles vão para uma final de Liga dos Campeões. Se eu sou Ancelotti, eu estou ligando para saber do Gabriel Magalhães e do Martinelli, porque eles estão sob risco. Assim, tem muito jogador se machucando jogando futebol. Agora, você perde uma Copa do Mundo porque você foi queimado num treinamento? Você segurou uma lança, você reagiu a um assalto? Planejado pelo próprio treinador? Exatamente, porque a gente não sabe esses pickpockets, o que foi combinado com eles. Se era só furto, ou se podia ter roubo com violência, algum tipo de agressão, arma branca. O tipo de roubo está aumentando no Reino Unido. Na próxima, o jogador do Arsenal vai ter que jogar pensando que a família está sendo sequestrada, né, para ver se consegue causar alguma... Resolver mais rápido aquele jogo sem prorrogação e voltar para casa. Aí é uma surpresa, é brincadeira, né? Enfim. Resumo. Frederiquinho, hora de palpites, hein? Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. 8-8. O que é um bom resultado no jogo do Atlético de Madrid também. Exatamente. Sem nenhuma dúvida. Cara, eu acho que eu tô sentindo o Bayern mais pronto do que o PSG, então eu acho que para esse jogo eu palpitaria um empate, viu? No Parque dos Príncipes. Empate com gols, no plural. Um 2-2 aí. Eu acho que o Bayern de Munique nesse momento tá demonstrando menos vulnerabilidade do que o PSG e o encaixe me parece fazer mais bem ao Bayern do que ao Paris. Pô, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha do Bayern contra o Real Madrid.
Acho que o Real Madrid reagiu muito bem ao jogo contra o Bayern, conseguiu correr muitas vezes. A quantidade de vezes que Vinícius e Mbappé tiveram para atacar o Bayern, acho que foi maior do que deveria. No primeiro jogo pararam no Neuer e no segundo acho que os zagueiros do Bayern reagiram bem, mas assim, muitas vezes o Real Madrid conseguiu colocar. E se o Paris Saint-Germain conseguir correr esse número de vezes, eu acho que, por mais que não tenha jogadores de calibre de Vinícius e Mbappé, eu acho que tem ataques mais bem estruturados que o do Real Madrid para chegar à frente. Então, o Bayern vai precisar jogar melhor do que jogou no maior cenário que teve. E o Paris Saint-Germain, que jogou contra Liverpool em casa, e os jogos que teve contra o Chelsea, eu acho suficiente. Para o Bayern. Assim, o suficiente para ser um grandíssimo time de futebol. Então eu vejo o Paris Saint-Germain, se chegar com todos, se chegar com o Vitinho, o Nuno Mendes já está liberado e tal, se chegar com todos, eu acho o Paris Saint-Germain favorito para um 2-1 ou até um 2-0 no jogo de ida. Rapaz, e passando para quarta-feira, cara, eu acho que o Atlético vai ganhar esse jogo. Eu acho que o Atlético vai conseguir ganhar esse jogo do Arsenal, cara. E aí vai trazer uma tensão para Londres. Não acho que a eliminatória apresenta um favoritismo para o Atlético. De antemão, eu acho que o Arsenal passa dessa eliminatória. Assim como eu acho que o Bayern passa na outra. Mas eu acho que para esse jogo o Atlético vai conseguir dar o primeiro golpe. Eu colocaria um 2-1 pro Atlético. Pô, e eu vou discordar de você mais uma vez. Porque o Atlético tirando... Contra o Barcelona, acho que o Atlético fez... Não foi tão bem como acho que deveria ter ido. Assim, eu vejo mais potencial do que esse time mostra. E o Barcelona acho que dá mais ao Atlético o que o Atlético quer. É jogar, é se expor, é sair, é o que o Atlético quer. É reagir a esse tipo de jogo muito ofensivo. Como o Arsenal não vai oferecer isso, não sei se o Atlético é valente o suficiente para pressionar o Arsenal. E o Arsenal continua tendo, por mais que não seja tão boa como era, continua tendo uma boa defesa para ele sim defender e reagir ao adversário. Eu acho o encaixe de Barcelona-Atlético melhor para o Atlético do que o encaixe Arsenal-Atlético de Madrid. Então, 1-1 na ida, ou 1-0 para o Arsenal na ida, e eu acho que o Arsenal confirma na volta a classificação. Até porque quando teve isso, o jogo grande contra o Manchester City, o Arsenal deu apesar da derrota, acho que deu uma boa resposta. Tirando quando ele precisou armar alguma coisa, né? Porque o Arsenal toma o gol do Haaland no minuto 65 e finaliza uma vez com bola rolando, que é a do Havertz de cabeça no minuto 95. Antes disso tem uma bola parada do Magalhães na trave. Com bola rolando, desvantagem no marcador, a Premier League indo pro ralo, o Arsenal não conseguiu finalizar. Mas contra o Atlético acho que vai ter que reagir mais e eu acho que aí o Arsenal vai melhor. Eu gosto. Então, vejo alguma coisa mais Eu gosto quando a gente discorda nesses momentos, porque aí traz uma pluralidade de possibilidades para o pessoal arrebentar algum de nós dois na caixa de comentários, né? Exatamente. O que seria do verde se não fosse o amarelo? Exatamente. Seria o verde. Continuaria sendo verde tranquilamente. Não teria muito problema. A não ser que o Arteta obrigasse, queimasse o verde, ele seria um verde queimado. Marcelo Beckler, vamos nos preparar para esses jogos de semifinais, lembrando que estaremos em Londres na semana que vem, cobrindo o Arsenal do Arteta de perto. Tem que tomar cuidado. Sim, é verdade. Ir para o estádio sem celular, Exato. Né? Assim, sei lá, levar uma cueca extra, nunca se sabe o que ele pode fazer. Então, é sempre um chinelo muito perigoso de borracha todo mundo, não tomar choque, né? Não tomar choque. Todo mundo que estiver perto do Arteta, você corre o risco de querer que o técnico do Arsenal te motive. Então, todo risco que vem com a motivação é bom evitar. Até Valeu, a próxima terça-feira. Um beijo para vocês. Faia!